Graça e paz, querido. Boa noite. Você está animado? Como é aula hoje, não é isso? Amém? Então sai do seu lugar, cumprimente a pessoa que está do seu lado, dê boa noite, a paz. É muito bom ter você aqui. É uma grande alegria estarmos juntos. Você é uma bênção na minha vida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos. Como é bom estar em família. Aleluia. Você está animado? Amém. Então, levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos e, ó Pai, estarmos expostos à Tua palavra. Pai, é impossível nós temos um encontro verdadeiro com a palavra e a Tua palavra não afetar a nossa vida. E nós estamos aqui debaixo de uma unção específica, uma unção que vai nos trazer conhecimento, revelação. Obrigado, Pai, porque essa noite é uma noite de mudança de destinos. Pessoas que estavam indo para um território, eles vão estar indo em direção aos céus. Obrigado, Pai, por o conhecimento da palavra chegando e lavando a nossa mente. Acabou um tempo de escassez, acabou um tempo de falta, acabou um tempo de ter pouco. Hoje é noite, aleluia. Hoje é noite aonde nós vamos provar e ver que o Senhor Ele é bom. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, por esse ambiente pronto. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Nós já te agradecemos, ó Pai, porque num ambiente como esse, você chegou aqui com algum tipo de enfermidade, a manifestação do Shalom de Deus chegará sobre a sua vida. Se você chegou aqui abatido, a palavra vai te trazer força e vigor. É um tempo de frutificação e de multiplicação. Amado, não é apenas multiplicação de dinheiro, mas é uma multiplicação sobrenatural de vários aspectos na nossa vida. E nós somos tão gratos, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito nesse lugar. Assim nós te agradecemos e assim nós te louvamos por tudo, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode sentar, queridos. Graça e paz, ministério de música. Muito obrigado, daqui a pouco voltaremos. Amém. Aleluia. Então, queridos, hoje nós estamos aqui no nosso segundo dia no seminário de verão. Quem veio aqui no primeiro dia? Faz assim, assenta a mão. Você foi abençoado? Pelo amor de Deus. Eu ia dizer assim, uau, foi tremendo. Então, amado, graças a Deus nós recebemos uma boa base e um bom fundamento para onde nós vamos estar pavimentando e correndo com essa palavra. E semana que vem, fala para o seu vizinho, semana que vem, se prepara. Já fica assim, ó. É o Espírito já te pegando. Deus tem grandes coisas. Porque, amado, toda vez que nós nos reunimos e nós estamos expostos à palavra, coisas sobrenaturais acontecem. Amém? E é uma grande honra e um grande privilégio. Eu quero agradecer ao convite a essa casa por abrir as portas e nós estamos aqui hoje para desfrutar desse tempo sobrenatural. Amém? Não perdendo muito tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo... Jeremias, capítulo 22, versículo 29. Amém? Teve um amém, mas é verdade mesmo. É Jeremias 22, versículo 29. Amém? Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Jeremias capítulo 22, versículo 29 diz: ó terra, 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 ouve a voz do Senhor. Amém? É sobre esse texto que a gente vai começar a falar sobre essa ministração. Começando a falar sobre isso, eu quero te pontuar que um homem, um testemunho pessoal de um homem, que ele passou a vida toda dele procurando riquezas, um propósito e um sentido para a sua vida. E no ambiente em qual ele estava, ele entendia que para possuir a multiplicação ou ter riquezas, ele precisava roubar.
E dentro desse contexto, aquele homem começou a se envolver em caminhos errados. E ele começou a roubar, porque ele achava que riquezas eram objetos de ouro, eram coisas como diamante, eram objetos como assim. E ele começou a ter esse tipo de vida, até que a polícia o pegou. E esse homem chegou dentro de uma cadeia, e naquele lugar ele encontrou com a verdadeira prosperidade. Foi Jesus Cristo que se apresentou para ele naquela cadeia. E de uma vez por todas ele entendeu o que a minha vida toda eu procurei riquezas naquilo que era externo. Agora eu entendi que quando eu aceitei a Jesus, eu não preciso correr atrás das riquezas, porque a própria riqueza habita em mim. Amado, precisamos entender que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. A terra, ela está debaixo de uma ordem dada da parte de Deus para produzir algo para a sua vida. Deus não é um Deus inconsequente que coloca um filho onde não tem provisão. Diga comigo, o Deus, Ele é um bom pai. Então, amado, precisamos entender que a terra, ela foi dada uma ordem. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12, Deus, ele dá uma ordem para a terra. A terra, você vai produzir sementes. Não é isso? Você pode se espelhar, por gentileza, a mídia pode espelhar aqui a esse tema. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e o 12. Amém? Aleluia. Enquanto isso, eu vou beber água. Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte, disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores, o quê? Deus fez alguma coisa seco? Improdutivo? Amém. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então frutificar é a sua natureza. Qualquer coisa diferente disso tem alguma coisa errada. E vou te dizer que não é errado com o Criador. Voltando, a Bíblia diz árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nele, sobre a terra, e assim se fez. 12. E a terra, pois, produziu relva. Então você vê que depois que Deus deu um comando, a terra precisou obedecer à instrução de Deus, foi instituído para a terra. Então, nós precisamos entender, e o nosso tópico hoje é falar sobre o propósito da multiplicação. Porque, amado, precisamos entender que Deus, Ele tem um plano original. E no plano original, que é o Éden, eu não vejo escassez, eu não vejo falta, eu vejo multiplicação, vejo frutificação e vejo que tudo que Ele criou é bom, perfeito e agradável. Qualquer coisa fora disso não é o plano original de Deus. E nós vamos colocar aqui um fundamento. Muitas pessoas estão no mundo procurando aquilo que é o sucesso. Agora precisamos entender o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim. Cada um pode ter uma determinada linha ou um pensamento do que é o sucesso. Para alguém ter sucesso é ter 10 filhos. Para outros o sucesso é ter 1. Amém? Para outros o sucesso é não ter nenhum. Cada um tem um parâmetro. Mas para a gente conseguir ter um entendimento ideal daquilo que é o sucesso, nós vamos estar colocando agora sobre um exemplo. Você que já teve aula comigo sabe que eu gosto de dar exemplo. Você que não teve, sabe que eu dou exemplo também, que eu estou falando isso. Amém? Então vamos colocar aqui o exemplo do copo com água. Qual é o propósito do copo? Pode responder, não fica com medo não. Aqui é a sala de aula. Conter água, outras pessoas? Não entendi. Armazenar água. Conter água, armazenar água é similar. Mais alguém? Meu Deus, essa turma está quieta. Então, o propósito do copo é conter água e me servir a água. O que acontece? Alguém, em um tempo onde possivelmente alguém pode beber
ou tinha água e não tinha um recipiente específico. Então, possivelmente, ele se abaixou e bebia água dessa forma, ou assim, porque não tinha algo que pudesse conter a água e poder levar para ele beber de uma forma agradável, ok? Então, dentro de uma necessidade, alguém entendeu que precisava de um recipiente, o qual ele poderia armazenar a água e servir a água para a pessoa beber. Amém? Isso é o sentido, ou o que é o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é o cumprimento fidedigno do propósito pelo qual o objeto foi criado. Amém? Agora eu quero te falar, quem define o sucesso é o objeto que foi criado ou o criador? Não, você está falando baixo. É o objeto ou o criador? Então, por que você quer considerar aquilo que é o sucesso pela sua próprio entendimento? Porque eu vou fazer uma pergunta. Dentro do contexto de que você nasceu de novo, você é uma criatura, você é algo que foi criado ou você é o criador? Algo que foi criado. Então o seu parâmetro de sucesso não é o que você acha, é o que o teu Criador te fez. Amém? E o padrão dele não é o seu padrão. O que nós precisamos entender é que o que acontece, nós queremos entender que, não, o meu objetivo, eu quero fazer isso, mas não, o teu sucesso é você cumprir fidedignamente o propósito pelo qual você foi criado. Amém? Agora, esse mesmo copo, a gente pode utilizar ele de várias formas. Sim ou não? Vamos supor que esse copo, ele chegou a um entendimento. Ele disse, não, eu não quero mais ser copo, eu quero ser um jarro. Pode sim ou não? Pode, traz as flores aí, por gentileza. Aleluia. Gente, a água minha, mas eu vou beber assim, fica com nojo não, tá? Tá limpinho. Está cumprindo o propósito, sim ou não? Meu Deus, vocês estão com medo de falar, gente. Fica calmo. Sim ou não? Tá não. As experiências não definem quem é você ou seu propósito. O que define o seu propósito foi aquilo que o Criador fez você. Então, para vir com uma mentalidade de que todo crente precisa ser alguém que passa necessidade, que não pode prosperar, porque, amado, a Bíblia diz no livro de 1 João, no capítulo 3, que Deus faz votos. Eu faço voto da sua prosperidade, assim como a sua alma. Quer saber mais sobre isso? Venha nos próximos dias do seminário de verão. Você vai ter uma oportunidade de aulas poderosas sobre esse assunto. E se você quiser mais, está aqui abertas o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eles estão com 15% de desconto. Amado, isso é luxo. Desculpa, na minha época não tinha 15% de desconto. Mas agora é outro nível. Então, para que você precise, Centro de Treinamento, ele muda a nossa vida. Quando você entende o propósito da palavra de Deus. Então, sucesso não é determinado pela sua experiência. Eu posso colocar uma bicicleta para ser um vaso de flores num jardim muito bonito, mas ela vai ser a bicicleta mais infeliz do mundo, porque ela não está cumprindo o seu propósito. O seu propósito é frutificar e multiplicar. Se algo você não está acontecendo isso, você não está cumprindo o seu propósito. Amém? Ficou entendido por aqui? Então nós precisamos entender, Deus tem um lugar no topo para você. Fala para o seu vizinho, vizinho. Não fala bem, você está na sala de aula, diga vizinho. Existe um lugar no topo para você. Amém? E esse lugar no topo foi o próprio Deus que promoveu você para estar. Porque sabe de uma coisa? Pensai nas coisas que são do alto. Amém? Então, amado, precisamos entender que o propósito de Deus é uma multiplicação e uma frutificação. Para quê? Amado, Deus, ele sempre entendeu que Deus não fez coisas no conta-gota. Ele é um Deus extravagante.
Porque, amados, precisamos entender que a multiplicação não vai atingir só a minha vida, mas a todas as pessoas que vão correr atrás de mim. Você nasceu como um exemplo e como um suporte para o mundo ver que Deus, Ele é grande. Então tudo que Deus faz na minha vida, eu sou um exemplo, eu sou um propósito. Eu revelo para as pessoas aquilo que é o tamanho do meu Deus. E a gente vai começar com um modelo. Eu quero falar, você quer entender qual é a receita para chegar ao topo? Sim ou não? Sim. Amém. A receita para chegar ao topo significa, ou é a palavra obediência. Quer subir? Obedece. Está cansado de subir? Ah, não quero mais. Então, não obedece. Eu já falei uma brincadeira, mas vamos lá, que a gente está sério. Hoje é sala de aula. Vamos lá. Então precisamos entender que o modelo pelo qual Deus nos chamou foi para frutificar e multiplicar. Deus, Ele nunca foi um Deus que esteve limitado. Ele sempre teve um propósito. Através de um eu vou alcançar muitos. Deus falou, Abraão, através de você eu vou atender uma grande nação. Você pode olhar uma pequena semente, Deus já está vendo uma grande floresta. Para de ver como as pessoas estão vendo, quando Deus está vendo muito além. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que já opera em nós. Amado, algo tão pequeno, Deus já está vendo algo tão estrondoso. Amém. Amado, a obediência de um homem em sair da parentela dele, em se dedicar em obediência à voz de Deus, criou uma criança chamada alegria. Quando você anda em obediência, o fruto que vai sair da sua vida é alegria. Quando você anda em alegria e em obediência, as riquezas vão vir até você. Não procure a riqueza, ela segue você. Quem anda em obediência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora para quê? Para algo parar em você? Não, amado. Deus está vendo uma multidão de pessoas que precisam ouvir essa palavra. O evangelho é de graça, sim ou não? Não. A gente dá de graça, mas ele não é de graça. Alguém morreu para pagar o preço para você ter Jesus. Amém? Ele mesmo que pagou o preço. Amém? E agora, para o evangelho ser propagado, também continua precisando de dinheiro. Amém? O homem ficou fraco, mas é verdade. Porque, amado, a última pessoa se convertendo na nossa vida às vezes é o bolso. Mas posso te falar, ou o dinheiro, ele é o teu senhor, ou ele é o objeto para você servir e levar o evangelho para aquilo que Deus precisa. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, eles receberam riquezas. Agora, aquelas riquezas, quando as pessoas estavam fora da visão, eles pegaram o dinheiro, o ouro, para fazer um bezerro. Ou o seu dinheiro vai promover o reino, ou o seu dinheiro vai ser um objeto de adoração. Ficou quieto, mas é verdade. Porque sabe de uma coisa? A multiplicação não é para você ficar soberbo. Ah, não, eu tenho 10 carros. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque prosperidade para Deus não é ter. Prosperidade para Deus é ser. Se eu sou filho de Deus, eu tenho a natureza dele, eu sou próspero. Agora, se eu tenho a natureza dele, a Bíblia diz que no livro de Atos, no capítulo 20, acho que no 25, se eu estiver errado, depois eu corrijo aqui. Mas diz que é melhor dar, 35, é melhor dar do que... Mas a gente gosta mais de receber. Por quê? Porque a consciência do pecado fez que você entendesse que falta é algo comum para você. E uma das maldições que Jesus veio quebrar foi a da pobreza, ou da miséria. A miséria às vezes não é representada por roupa. A miséria às vezes é representada por um pensamento pequeno. E essa pobreza é a mais difícil de sair. Porque roupa nova é rápido de chegar. Mas uma mente renovada, existe um trabalhar da parte de Deus. Existe um esforço seu em se dedicar e debruçar aquilo que a palavra de Deus disse. Então, amados, precisamos entender. Deus está nessa noite nos chamando para perto, te dizendo, você é muito mais do que você pensa. Porque você é a minha imagem e a minha semelhança.
Jesus não ficou conformado com a falta. Quando tinha falta, ele sabia, vem para cá que eu tenho provisão. Pedro não tem dinheiro para pagar o imposto. Jesus não fala, não Pedro, vai lá trabalhar. Não, Jesus falou, vem cá. Vai pescar. E quando você pescar, pega para mim e para você. Amado, precisamos entender que a mentalidade de Jesus, ele se rebaixou como homem, mas ele não perdeu a sua identidade. E o que acontece às vezes quando a gente vai olhar dentro desse contexto, dessa palavra de multiplicação e de frutificação para ser uma bênção nas nações. Às vezes você pode lidar com uma nação onde existe uma extrema pobreza física. E aquilo ali, quando você mal se depara, você está tão influenciado que aquelas coisas começam a ficar normal para você. Alguma coisa quebrada, não, aqui é assim mesmo. Amado, Deus não chamou você para ser um enviado, alguém da multiplicação para você. Você pode se identificar com a pessoa, mas a sua identidade não pode mudar. Quando a Jesus chegou diante da falta, ele entendia, a minha identidade é de provisão. Então, para a falta, eu vou manifestar aquilo que eu fui criado. Porque ele veio cumprir cabalmente por aquilo que ele foi criado. Jesus foi criado um modelo de muitos. Então, aonde há falta, ele entendia, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Multiplicação não é dar dinheiro, porque, amado, quando Jesus fala que ele veio trazer para pregar aos pobres, a Bíblia não diz que o resultado dos pobres, Jesus foi dar dinheiro. Jesus não deu dinheiro para os pobres, Jesus deu o evangelho. Então, mas precisamos entender, eu não sou obra social, eu não sou cruz vermelha, amado, eu sou um enviado da parte de Deus para levar a multiplicação para as pessoas. Aonde você chega, você manifesta o reino de Deus. Aquelas pessoas que estão vivendo no cativeiro de Satanás, a libertação da palavra. Terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Deus liberou uma ordem para a terra. A terra tem que obedecer aquilo que o Criador mandou fazer. Amém? Então, obediência, abra comigo, Hebreus capítulo 5, o versículo 8 e o 9. Você ouviu de forma graciosa e maravilhosa que na última quinta-feira foi falado muito sobre um coração endurecido ou alguém obstinado para algo que era voltado para o erro. Hebreus capítulo 5, o versículo 8 e o 9. Amado, diga comigo, o que é soberba? Vocês estão com medo de falar, então eu vou falar. Soberba é um copo que foi criado, querer determinar para o Criador qual o sentido dele. O que foi falado aqui na última quinta-feira? O que eu ouvi como soberba? Saul. Saul foi chamado para liderar o povo e vencer a guerra. Mas por conta da pressão, por conta de não ter um coração obediente, ele sacrificou. Ele não foi chamado para isso. Ele não cumpriu o propósito. Às vezes, ser útil não significa fazer o que Deus quer. Deus não está chamando você para ser útil. Deus está chamando você para cumprir propósito. Amém? Porque utilidade muita gente pode fazer. Saul foi útil porque ele cumpriu uma coisa, mas desobedeceu a instrução de Deus. Quando você desobedece o que Deus te chamou para fazer, você está desclassificando e se tornando alguém soberbo. Por que tem tantas pessoas que têm dificuldade em entender o plano de Deus? Porque a religião, ela cauterizou a mente dele para que ela possa ser alguém que vai viver abaixo daquilo que Deus tem como plano. Mas você precisa entender que a igreja, ela é um órgão o qual Deus levantou na terra e trouxe influência fortemente para a sociedade. As maiores faculdades que hoje nós temos na Europa, elas são resultado da igreja. O trabalho hoje de hospital, ele foi fundamentado pelaquilo que foi a igreja que criou. Mas isso foi feito por conta de recursos, por conta do entendimento da multiplicação. Quando eu entendo que eu preciso multiplicar, frutificar, é porque, amado, Deus, ele tem um pensamento macro, aonde eu não posso ter um pensamento mínimo. O pensamento de Deus é alcançar as nações.
Então, para isso, eu preciso viver em obediência ao meu propósito. O propósito, eu vou viver em obediência ao propósito. E quando Deus vem em obediência, a Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar. É o quê? Multiplicação. Quando eu obedeço o propósito, eu vou viver a multiplicação. Hebreus capítulo 5, o versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui está falando sobre Jesus. Jesus aprendeu em obediência. Amém? Seguindo, nós temos o texto de João capítulo 6, versículo 38. Diga, a obediência é a chave que vai me levar a viver a multiplicação. Fala para o seu vizinho, diga, vizinho, quer multiplicar? Obedece. Parece não ser muito espiritual, mas é mais do que você imagina. João capítulo 6, versículo 38. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Está aqui já, vamos lá. Um dos seus discípulos, chamado André. Perdão, tá? Não é esse texto não. João, capítulo 6, versículo 38. 38. Aleluia. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria, e sim a vontade daquele que me enviou. O que é fazer a vontade de quem enviou? Obediência. Tem coisa que não é agradável no seu próprio corpo, mas sabe de uma coisa? A obediência vai te lugar em lugares altos. Amém? E para a gente concluir isso, e agora finalizar esse tópico sobre obediência. Para eu chegar no topo, eu preciso obedecer. Deus mandou Jesus ser um modelo. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, conta a história de Jesus. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá ele jejuou 40 dias. E ao término disso, Satanás se manifestou para tentar a ele. E ele apresentou várias circunstâncias, ou de 3 formas, para que Jesus largasse o seu propósito para seguir um caminho mais fácil. Amado, na vida tem muitos atalhos para chegar no topo. E tem muita gente que está desconfortável em seguir uma vida de obediência, porque obediência é um degrau, após outro degrau, após outro degrau. Agora tem pessoas que querem dar um salto e chegar num lugar alto. O diabo propôs a Jesus, não passa por isso não, ó. Eu tenho aqui um elevador, você virando a esquina, eu tenho aqui uma corda que eu faço assim, você já chega no topo. É só você transformar essas pedras em pães. Jesus falou, está escrito. Eu vou fazer, não vou fazer a minha vontade. Amado, depois de 40 dias sem comer, um pão bem quentinho e cheiroso, passando manteiga, olha aí você já orando em línguas. Amado, tudo que a carne quer, você verifica 2 horas e você já está assim, em abstinência de comida. Imagina 40 dias. Mas sabe de uma coisa? As coisas naturais não poderiam influenciar a identidade que ele tinha em Deus. Quer conhecer a sua identidade? Faça o Centro de Treinamento Bíblico Rema, e lá você vai ter uma matéria chamada Realidades da Nova Criação. E quando essa matéria ela foi apresentada para mim, eu era uma pessoa totalmente avessa a essa escola. Eu achava que todo mundo que fazia escola ficava metido. Até que um dia eu me assentei nessa aula e eu comecei a ouvir verdade da palavra de Deus. E aquilo começou a queimar dentro do meu coração. Eu comecei a ficar aleluiado e eu falei, eu não saio daqui sem fazer a minha inscrição. Então, amado, precisa entender uma coisa. Deus tem um plano para a sua vida, de frutificar e de multiplicar.
Agora, quando eu entendo quem é a minha identidade, eu vou viver uma vida de obediência. Amém? Então, Jesus não obedeceu a instrução do diabo. E parecia que ele estava sendo rebaixado. Mas sabe de uma coisa? Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. A Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Amado, precisamos entender, quando eu me coloco no lugar de obediência, ainda que pareça que eu esteja descendo, pode parecer que eu esteja descendo, mas é a mão do próprio Deus que vai te levantar e te colocar no topo. Pastor Bud costumava dizer, é como uma tartaruga que está em cima da cerca. E a gente ficava, mas que expressão é essa? Significava, a tartaruga sozinha nunca poderia chegar lá. Mas alguém precisou tirar ela e colocá-la no lugar alto. Amado, assim é a minha vida de obediência. Pode parecer que eu só estou rastejando e fazendo coisas sem sentido. Mas quando eu ando uma vida de obediência, a própria mão do Eterno, Ele me levanta e Ele me coloca no lugar preparado. Jesus está no maior dos maiores lugares. E sabe o que é mais interessante? Ele está sentado à direita de Deus. E quem está lá com Ele? Eu e você, amado. Então, amado, é para o lugar alto que Deus tem proposto para você. Não se acostuma com o fundo. O fundo não é o teu lugar. O teu lugar é no topo. É a obediência. Amém? E para a gente dar continuidade disso, então a obediência é uma chave que me dá acesso a chegar em lugares altos. A obediência em Davi promoveu ele ao lugar onde Deus o chamou. A obediência de José trouxe a ele a condição de estar governando. Os lugares altos são para as pessoas que estão aptas a obedecer a Deus. Agora, quando for proposto para você, a mulher de Potifar, não é para você cair. E se você caiu, Deus tem aqui hoje para restaurar a tua vida e dizer, volta para a posição que é onde eu criei você para estar. E continuando isso, o segundo ponto importante para eu chegar no topo e ter uma vida de multiplicação, de frutificação, se chama, diga, generosidade. Amado, quando eu ando em obediência, eu vou viver a imagem daquilo que é o meu Criador, daquilo que Jesus me chamou para ser. Amado, Jesus era alguém extremamente generoso. E tem nos chamado para isso. Vamos ler alguns textos. Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Queria que aqui a mídia espelhasse, por gentileza. E enquanto está espelhando aqui, eu vou trazer um sentido rápido de generosidade. Generosidade é a qualidade daquele que ama dar. A pessoa generosa quer ajudar a outras pessoas com o seu dinheiro, seus recursos, seu tempo, seu talento. Ser generoso é ajudar quem está necessitado, é se preocupar com pessoas. Qual é o propósito de eu multiplicar? É que a minha multiplicação é para eu ser uma pessoa generosa e abençoar as pessoas que precisam. Amém? Então é nesse entendimento. A alma generosa prosperará. Quem dá de beber será dessedentado. Quero que você também leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Amém? Exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona. 18. Ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentados para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém?
Então por que eu vou multiplicar? Porque eu preciso manifestar o reino de Deus. E o reino de Deus são de pessoas generosas. Amado, se você era conhecido como mão de vaca, isso aí acabou. Você tem uma nova natureza. Porque as pessoas atribuem, não, a África é um lugar de pobreza. Eu nunca vi pessoas tão generosas como naquela nação. Em que às vezes ela pode ter um pedaço de pão, não importa quem é, se é o doido na rua, se é uma criança que nunca viu, eles vão dividir o que tem e tudo aquilo. Amado, eu não sei quanto você, mas quantas vezes chegava aquela visita, não, guarda o pudim. Gente, a gente tem que ser sincero. Guarda o pudim, dá sua gelatina. Vejo que Deus está tocando em alguma coisa. Então a gente assim, farinha pouca, o quê? Entendimento carnal, mundano, pequeno. Mas quando a gente entende que é melhor dar do que receber, e o que sintetiza a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou. O amor é generoso, o amor é doador, o amor está pronto para manifestar aquilo que Deus disse. O amor não retém, o amor dá. Não importa se a pessoa precisa ou não, libere aquilo que está sobre você. Uma mentalidade de escassez, de pequenez, é o que acontece com aquele homem que estava no tanque de Betesda. Betesda significa casa das misericórdias ou lugar de fluir das águas. Só que havia um homem que estava há tanto tempo lá, paralisado, e várias pessoas estavam ali, recebiam o seu milagre. Porque uma vez por ano, o anjo vinha, agitava as águas, e quem caía recebia a sua cura. Mas aquele homem ficou a vida dele toda procurando alguém ser só natural. Só o milagre quando vem uma vez por ano. Amado, precisamos entender, hoje você não está mais no tempo de esperar um anjo se manifestar. O próprio dono das fontes das águas da vida, ele está se manifestando no nosso meio. E ele te pergunta, o que é que você quer? Para de... não, mas eu gosto do sobrenatural. Eu gosto de agir as águas. Amado, a palavra já está diante de você. E a palavra pode promover algo para você que o barulho, o mover, não pode fazer por você. Tem muita gente que é guiado pelo mover, mas quando o anjo não está agitando as águas, você está com a sua vida normal. Mas Jesus veio falar com um único homem, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe de uma coisa? Hoje você está tendo um encontro com a palavra revelada, que está revelando para você, você é a minha imagem e a minha semelhança. Produza, frutifique, multiplique, encheia a terra. Para quê? Para ser uma bênção para outros. As nações vão olhar para dizer, não, tem alguma coisa diferente com ele. Quem é o Deus deles? Amado, nós precisamos crescer tanto em Deus que as nações vão começar a nos procurar para saber qual é o nosso segredo. No teu trabalho já não acontece isso. Não, fulano de tal, só ele que é promovido, eu não sou. Claro, eu ando em obediência, ando em generosidade. O meu lugar é o topo. Amém? Você está sendo abençoado? E eu quero começar a encerrar falando um testemunho. Um testemunho de que, anos atrás, eu estava num culto, lá na minha igreja em Angola, e o pastor, ele trouxe uma palavra inspirada a partir de Deus, dizendo que era um ano de consolidação. E eu sempre fico muito atento quando o pastor libera uma palavra como essa, porque eu sei que aquela palavra vai afetar a minha vida, porque eu creio na palavra. Então, Deus começou a me inspirar a consolidar aquilo que estava dentro. Às vezes a gente fica remoendo, não, eu vou fazer isso, não, quando tiver dinheiro eu faço. Não, quando o sol brilhar mais eu faço. Não, quando o passarinho azul vier na minha janela, cantar 3 vezes, eu faço. Amado, quem fica procrastinando nunca vive frutificação e multiplicação. E precisamos entender, Deus ele não tira ou não anula princípios naturais para produzir coisas que você está desejando. Como isso? Amado, se você não trabalha, não queira produzir ou frutificar. Árvore que não faz nada, não vai frutificar. Se você não está plantado no lugar certo,
recebendo a seiva, não tem como frutificar. A vida de Deus precisa estar dentro de você. E dizendo sobre isso, eu recebi aquela palavra e decidi, não, esse ano, aquilo que está no meu coração vai acontecer. Com dinheiro, sem dinheiro, conhecendo alguém ou não, vai acontecer. Foi quando a inspiração de Deus veio para poder abrir uma padaria. E chegando lá, Deus, ele trouxe conexões divinas. Pessoas chegaram para mim e me doaram um forno. O forno era tão ruim. Mas sabe, Deus, ele não está preocupado com seus pequenos começos. Sabe que é uma ilusão? O crente acha, não, eu sou de Deus, então porque eu sou de Deus, eu não vou passar por alguns processos. Eu vou apenas chegar no sucesso e muitas coisas vão acontecer, porque o anjo vai vir derramar uma mala de dinheiro. Amado, se você não é obediente nos pequenos passos, você nunca vai ver os grandes. Aquele V8 vai se manifestar porque eu já estou liberando, sendo generoso em ofertar. Agora, se você não está pronto para doar nem um carrinho de brinquedo, tu acha que Deus vai manifestar V8 na tua vida? Não vai. Amém? E aí o que acontece? Recebi aquela palavra. Então comecei a orar e falar assim, eu não tenho provisão. Deus falou, não precisa, você tem a palavra. O dinheiro vem quando a palavra está liberada sobre a sua vida. Nós falamos aqui, terra, terra, terra. Ouça a voz do Senhor. Eu decidi ouvir a voz do Senhor e tudo que precisava começou a se manifestar. Recebi o aluguel de 1 ano de uma casa. A irmã chegou para mim, não sei o que eu vou fazer com essa casa. Toma a chave, fala alguma coisa aí. Falei, tá bom, a padaria então vai começar. Já tem aluguel de 1 ano. Entrei na casa. O forno chegou, o tabuleiro chegou, as pessoas chegaram, a provisão se manifestou. E a gente começou a trabalhar com o que tinha, sendo fiel a uma visão que Deus colocou. Contratando jovens que nunca tinham feito pães. Imagina essa padaria, que coisa boa. Você jamais ia querer comer esse pão. Mas sabe de uma coisa? Deus, quando dá a visão, Ele manifesta a provisão. Amado, multiplicação e ser generoso não é apenas dinheiro. Seja generoso em abraço, seja generoso em amor, seja generoso em oportunidade, seja generoso com aquilo que você tem. Ser generoso não é apenas financeiramente. E amado, quer dar um nó no mundo é ser generoso com o mundano. Depois eu te contar isso, mas vamos lá. E aí começamos a contratar aqueles jovens e dar oportunidade para eles. E falar assim, mesmas coisas. Você pode todas as coisas que Ele te fortalece. Deus tem um propósito na sua vida. E aquele jovem tipo assim, não, eu não sei fazer nada, não. Deus tem um propósito em você. Mas eu não sei fazer. Que não sabe, a gente aprende. Amém? E fizeram o primeiro pão. Misericórdia, irmão. Labassúria para aquele pão lá. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele é misericordioso. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Você que hoje é um expert no seu trabalho, alguém teve que ter paciência com você para esperar você crescer. Deus tem paciência com você para crescer no ministério, porque você não pode ter paciência com os outros. Seja generoso no tempo, em doar o teu tempo para que as pessoas cresçam. E aí aqueles jovens começaram a se desenvolver, começaram a crescer. Uau, esse pão agora já está a outro nível. E aí o que foi acontecendo? Eles começaram a crescer, começaram a multiplicar. E aquilo que vinha para mim, eu entendia, não era mesmo para mim, é para abençoar a eles. Eu peguei boa parte dos recursos que eu tinha, comecei a investir naquela padaria. Peguei o forno da minha casa, o fogão, botei lá. Geladeira, botei lá. Fala, mano, fica tranquilo. Deus que manda é o Deus que provê. O novo já chegou lá na cadeia, não deixa buraco. Deus, Ele vai trazer a provisão. E o que foi aqueles jovens começaram a ver? Deus é amoroso. Deus cuida de mim no mínimo detalhe. Amado, hoje o quarto daquele jovem lá é mais equipado que o meu. Computador, gravador, guitarra. Porque eles moram dentro dessa mesma casa. Eles moram lá, vivem lá. E nos períodos eles têm cada um o seu quarto. E eles saem de manhã, vão fazer esse devocional e vão trabalhar. E recebendo uma palavra de que é uma vida com excelência, a gente também puxa a orelha. Amém? Porque eles precisam explicar. Eu falei, olha só,
O projeto para a vida de vocês, eu quero que quando vocês tenham a oportunidade de chegar em outro lugar, vocês vão ser os melhores profissionais que Angola tem. Porque, amada, a multiplicação não é para parar em você. Você é um canal para catapultar a vida de pessoas. Levar a eles chegarem além daquilo que você chegou. E ver hoje aqueles jovens tendo a vida deles afetadas, tendo a vida deles mudada. Me chamam de pai, olha minha cara para ser pai de marmanjo. Mas sabe de uma coisa? Eu entendo que o amor de Deus está parando naquele lugar. A oportunidade daquele jovem ter a vida deles afetada. E eles poderem a fé funcionando a cada dia. E quantas vezes precisava chegar o dia de pagar o salário e não tinha dinheiro não. Porque no início a gente investia, eu falava, Senhor, você é meu sócio. Se você é meu sócio, a parte de pagamento é contigo. Hoje eu não estou aqui não. E de forma sobrenatural, chegava um convite para ministrar. A oferta que eu recebia é exatamente para pagar o salário dos jovens. Um entendimento de dar além daquilo que se precisa. A mentalidade de não. Um trabalha um dia, o outro folga o outro. E ele falou, não, eu estou em folga, então você não vai comer não. Eu falei, mas o que é isso? Se você não trabalha, você não come não? Vocês estão debaixo de um lugar onde não é isso não. Se você trabalha ou não trabalha, aqui a provisão. Deus é Jeová Jirê. Se você não trabalha, Deus ele é generoso. Vai comer a comida, rapaz. Ah não, mas aqui não é assim. Amado, aqui é assim. Porque quando você entende que você vai multiplicar, Deus ele vai cada vez mais conceder favor sobre a sua vida. A multiplicação chega. Pessoas chegam para mim e o que eu posso fazer para acrescentar com o projeto? Vai lá abençoar a vida dos meninos. E amado, precisamos entender. A Angola é muito grande, você só ajuda dois. É melhor ajudar dois do que não ajudar ninguém. E para começar com a multidão, precisa começar com um. Uma mentalidade pequena, não entende, amado, para levar o evangelho, há muito recurso que precisa ser investido. Nós tivemos agora a oportunidade de receber a cruzada Cristo para as Nações, do evangelista Reinaldo Bom, que hoje é o Daniel Coleda que está à frente dessa obra. E quando chegaram lá, o governo travou um container com todos os materiais e mais de não sei quantos mil dólares estavam lá travados. Não estava nada ilegal, o governo só quis travar porque ele queria receber a gasosa deles. Abrindo parênteses, gasosa é um nome que se dá para corrupção, receber um dinheirinho, alguma coisa ilícita, ok? Mas sabe de uma coisa, o reino de Deus não é contando gotas. Ainda que o diabo segurou lá alguns recursos, Deus manifesta a provisão. E não deixou de ter cruzada, não deixou de ter equipamento, não deixou de ter drone, não deixou de ter tudo de melhor. E amado, foi feito um trabalho de 9 meses antes. E toda vez que havia um treinamento, todo mundo que saía do treinamento recebia um envelope com pelo menos 5 dólares. De 5 a 15 dólares. E aí um dia eu cheguei e falei, não irmão, não precisa não, eu já estou com meu carro tem gasolina. Ele falou, não tem a ver com você, é a nossa cultura. Você sabe o que é isso? É você entender ser tão generoso que você oferta, não pela pessoa que está necessidade, mas pelo entendimento de quem você é e daquilo que você carrega. E amado, isso não é a cultura dos Estados Unidos, isso é a cultura do céu. Deus é generoso. Eu te pergunto, para que tinha ouro, diamante no Éden? Se Eva era pelada. Não sei, Deus é extravagante, Ele quis colocar lá. Ele quis mostrar para eles tudo o que você precisa. Eu coloquei nesse lugar de provisão. Éden é o lugar de deleite, é o lugar de provisão. Amado, aquilo que nós precisamos em Jesus, Ele é o nosso Éden. A terra tem tudo que o homem precisa. E Deus já deu uma ordem para a terra, para trabalhar ao seu favor. Você dormindo ou não, a terra vai produzir semente, vai produzir relva, a árvore vai produzir frutos, e o fruto vai produzir sementes. Dormindo, acordando, vendo teu estragando, vendo, a terra não para de trabalhar, porque foi dada uma ordem para ela frutificar. Amado, a mesma ordem que a terra recebeu, Deus mandou sobre a sua vida. Então nós precisamos entender que eu vou viver uma multiplicação
para ser arrogante, não. Avisem aos ricos dos presentes séculos que não coloquem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que em tudo provê para o seu aprazimento, para o seu deleite. Amado, precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que vai manifestar a multiplicação na nossa vida. Mas para isso não acabar em você, existem vidas que precisam da sua generosidade. E eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro vai estar envolvido. Mas ser generoso é com tudo aquilo que você tem. Com o talento que Deus colocou em você, você pode ser generoso na vida de outras pessoas. Porque sabe de uma coisa, quando a gente chegar no céu, não vai importar quantos castelos você teve, quantos aviões você teve, mas quantas vidas você afetou por conta de cumprir o seu propósito. O meu propósito é ser um exemplo para manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 60, em que a luz de Deus irá brilhar e as nações virão, as riquezas das nações virão à sua direção. Uma comitiva de camelos vão trazendo presentes e mais recursos. Isso é o que? Frutificar. Isso é o que? Multiplicar. Agora, amado, Deus, Ele libera sabedoria para você gerenciar esse recurso que está chegando. Deus não coloca imaturos para gerenciar coisas. Josué passou por várias etapas na vida para chegar a um tempo de maturidade e entender, olha, pode ficar tranquilo, porque eu vou saber gerir todo o recurso. Os 7 anos de fartura eu vou poupar e vou poder ser generoso e frutífero nos 7 anos de que não tenha nada. E, amado, você percebeu que todo o mundo ficou debaixo de uma instrução de um jovem? Porque só o Egito tinha comida. Se no Egito não tivesse comida, todo o mundo iria morrer. Deus era um Deus que libera sabedoria. Quer ter mais sabedoria? A Bíblia diz em Tiago, peça liberalmente. Mas quer ter mais sabedoria? Faça a inscrição no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Não, amado, essa palavra ela muda a nossa vida. Quem aqui já é graduado no Centro de Treinamento Bíblico? Essa palavra mudou ou não mudou a sua vida? E essa palavra também vai mudar você que nos assiste. E para a gente terminar, uma forma prática para manifestar obediência e generosidade é a renovação da nossa mente. Amém? Eu queria abrir com você no livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 1, o 2 e o 5. Amém? E a gente vai dar uma fórmula aqui para andar em obediência. Obrigado ao protocolo, os monitores, pela água. Vocês são um sucesso. Amém? Vamos lá rapidinho. Ministério de música pode subir, que a gente já vai encerrar. Eu quero só finalizar com isso. Então, como eu faço para entender e ver uma vida de obediência? Como eu faço para viver uma vida de generosidade? Eu preciso renovar a minha mente pela palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Você pode espelhar aqui rapidinho, por gentileza? Colossenses 3, 1. Portanto, se fossem citados juntamente com Cristo, buscai as coisas do... Essa palavra buscar é a palavra no grego chamada zeteu. O que é zeteu? É buscar incessantemente até encontrar. Não é aquele buscar displicente, mas é buscar até encontrar. Amém? Então diga comigo, zeteu. No versículo 2, espelha aí por gentileza. Fala comigo, pensai. Primeiro buscai, depois pensai. A palavra pensar vem da palavra froneu. Essa palavra froneu é você pensar, ruminar, pensar, até isso fazer parte de você. Então quando eu busco na palavra, busco a palavra, conhecimento, revelação, o que a palavra de Deus diz, o que eu tenho a meu respeito, eu começo a buscar e eu vou encontrar. No Rema você vai encontrar muitas coisas que você está buscando. E aí quando você busca e encontra, você começa a pensar, meditar, ruminar, até que aquilo faça parte de você.
Aí você entende que você não é mais pobre, mas que você é próspero e rico. Aí você sabe que você não é doente, mas você é curado em Cristo Jesus. Você sabe que todas as coisas vão obedecer aquilo que você diz, segundo você declarar com fé, crendo com o coração e falando com a sua boca. Aí você conhece que a sua família é um lugar da bênção de Deus. Você buscou, encontrou. E você pensou, ruminou, guardou, e aquilo ali faz parte de você. E aí acontece o versículo 5. Fazei, pois, morrer. Quem faz morrer? Eu, não é Deus. Não é isso? Fazei, pois. Deus está falando que é Ele que faz morrer? Não, é uma condição que eu faço. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí vem trazendo uma listagem, a gente não vai se ater a isso. Quer saber mais sobre isso? A matéria, fruto do Espírito, trata sobre esses assuntos. Então, quando eu busco, eu encontro. Quando eu encontro, eu penso nisso, medito. Isso faz parte de mim. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando eu faço isso, eu mato a natureza terrena. Se você pegar uma corda e enrolar muito bem o seu dedo, ele começa a ficar o quê? Roxo. E se você continuar com isso, ele vai o quê? Necrosar. A palavra necrosar é justamente isso, que vem da palavra necrose, que significa morrer. Quando eu tiro o fluxo que dá vida a uma parte do corpo, ele vai morrer. Então, como eu vou matar os pensamentos pequenos, pensamentos carnais, uma natureza errada, coisas que não agradam a Deus? É quando eu renovo a minha mente pela palavra. Eu busco, zeteu, até que froneu, aquilo faz parte de mim. E aí, necro, aquilo que é o pensamento do diabo, a natureza que não é a vontade de Deus, aquilo ali morre. E eu vou refletir a imagem de Deus. Amado, o ciclo de vida do pecado, ele foi extinto da sua vida. Só que ele precisa ser extinto da sua mente. E como vai ser extinto da minha mente? Não é o anjo que vai vir, tocar 3 vezes e agora eu penso diferente. Não, é uma atitude minha em estar submisso a essa palavra. Quer vir em obediência? Acabe com os pensamentos terrenos. Como? Pela palavra de Deus. Zeteu, diga comigo, zeteu, até que froneu, e aí, necro. Amém? Fique de pé, vamos orar, ministério de música, venha. Você foi abençoado essa noite? Aleluia. Pai, nós te louvamos pela essa palavra que foi ministrada. Obrigado, Pai, pelo entendimento e as verdades da Tua palavra, que traz luz e entendimento aos simples. Nós declaramos, ó Pai, que nós vamos cumprir o propósito. Qual é o meu propósito? É revelar a identidade de Deus, é manifestar o reino de Deus aqui na terra, é através da vida de Deus, salvar pessoas, levar pessoas ao entendimento daquilo que é a verdade de Deus. Pai, obrigado porque nós vamos cumprir o propósito. Eu estou diante de uma igreja de pessoas que não estão aqui para viver a sua própria vida, mas elas entregaram a sua vida a Cristo. E obrigado, Pai, porque a vida delas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu declaro um tempo de frutificação e de multiplicação, mas não para parar em você. Você não é apenas um lugar de estabelecimento, você é um centro de distribuição das bênçãos de Deus. Aonde você chega, a solução chega. Aonde você chega, a provisão chega. Aonde você chega, a unção se manifesta. Nessa noite algo sobrenatural está acontecendo.
Você vendo ou não, já está acontecendo. Quem chegou doente, a mão de Deus tocou você e cura se manifesta. Eu declaro portas de emprego se escancarando diante de você. Você vai adentrar e ser o melhor funcionário nesse lugar. Eu declaro força, declaro ânimo para você empreender. Eu declaro ideias milionárias brotando na sua mente. Empresas procurando aquilo que você tem. Agora, quando você estiver subindo para o topo, não ache que é na força do seu braço. Não tenha um coração endurecido como Saul, mas se incline, esteja com um coração obediente como Davi, reconhecendo que é Deus através de mim. Obrigado, Pai, por um tempo de multiplicação. Eu declaro que pessoas que estão passando pressão financeira, eu declaro a manifestação do provedor na tua vida. A Bíblia diz que Abraão se encontrou e levou Isaac ao Monte Moriá. E uma versão diz que no Monte da Obediência, Deus sempre manifesta a provisão. Suba em obediência à instrução de Deus. Ele mesmo se encarrega em providenciar o cordeiro para o sacrifício. Eu declaro, Pai, famílias vivendo tempo de paz. Eu declaro o teu ministério voando e você frutificando. Declaro essa igreja provando de um novo nível sobrenatural. Obrigado, Pai, por esse tempo de multiplicar e de frutificar. Não parou em você. Se veja liberando, se veja generoso. Você ofertando casas, ofertando carros. Você promovendo o reino de Deus. Para de se ver apenas como alguém que vai receber. Começa a se ver alguém que vai dar. Porque o milagre da viúva, o milagre daquela mulher, não foi quando ela fez o bolo para ela, mas quando ela obedeceu à instrução de Deus. Fez o bolo para o homem de Deus. A farinha multiplicou na panela. Nunca haverá falta quando você anda em obediência à palavra. E obrigado, Pai, por essa unção, conduzindo o teu povo a um crescimento extraordinário. Eu declaro pessoas que vão se levantar com o ministério para contribuir para essa obra. Serão extremamente generosos, mas não arrogantes. Pessoas com coração simples. E eles serão exemplo para os mais novos. Aqueles que estão começando o seu negócio, a empreender, eles vão seguir esse fluxo. E os milhões chegarão. Os milhões chegarão. Mas não para parar em você, mas para você patrocinar o reino de Deus. Não haverá inveja. Ah, não, ele está prosperando, eu não. Não, amado. Não é tempo para ter inveja, é tempo para entender. Eu sou próspero, eu nasci de novo. Eu também vou frutificar, eu também vou multiplicar. Deixa ele crescer, eu também vou crescer. Eu vou avançar. Há algo extraordinário acontecendo. É para esse tempo. Amado, hoje eu estou vendo uma padaria que, independente da minha sabedoria, independente dos meus recursos, independente de tudo aquilo que eu tenho, o projeto está avançando e crescendo. Porque o projeto não é meu, o projeto é dele. Amado, quantos projetos de Deus estão dentro de você e precisam dar a voz, precisam nascer, precisam crescer, precisam frutificar. Não tenha medo, Ele está com você, te trazendo coragem e força. Chegou um período que eu cheguei, eu queria desistir, falei assim, eu não quero mais saber disso não. Eu não estou vendo nada diferente. Ele falou, quem disse que é para você ver, é para você crer. Eu vou fazendo um crescimento tão estrondoso.
E ele falou: você já viu o tamanho dos frutos dessa terra? Amado, lá em Angola tem mandioca do tamanho, ou aipim, macaxeira, não sei como você chama, do tamanho desse púlpito. Uma mandioca do tamanho desse púlpito. Um maracujá do tamanho dessa caixinha aqui. Fartura naquele lugar. E Deus falou: assim como você viu frutos extravagantes, eu vou manifestar frutos extravagantes dessa padaria. Mesmo quando eu não estava vendo nada, eu tenho uma palavra. Amado, se você tem a palavra, o dinheiro segue a palavra. É melhor ter a palavra do que o dinheiro, porque quando o dinheiro acaba e você não tem a palavra, acabou. Mas quando eu tenho a palavra, ainda que o dinheiro não está no meu bolso, eu dou uma ordem e falo: dinheiro, venha, para cumprir o propósito. Aqui tem muitas pessoas que têm a palavra, mas você ainda não está vendo a manifestação do dinheiro. Se alegra. Fala comigo assim: ha ha ha. Porque, amado, quem é rico, às vezes não está com dinheiro no bolso, a conta está cheia. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem uma chave, você libera o acesso que está lá na conta, manifesta o dinheiro onde você está. Você não vai precisar andar com os milhões na mão. Você tem a palavra que te dá acesso. A palavra é o cartão. Que você tem a aproximação de dinheiro, vem. E ele se manifesta. Amado, é maravilhoso viver uma vida de fé. Porque quando você vive de fé, você não depende de ninguém, você só depende de Deus. E quando você depende de Deus, você sabe que Ele pode fazer coisas que homem nenhum pode fazer por você. Sabe que eu não preciso estar aqui comprando pessoas: olha, eu sou missionário, me ajuda. Ó vida, ó céosa, não. Eu vou andar como embaixador, sabendo quem me representa. Embaixador tem cartão ilimitado. É a riqueza da nação que enviou ele e patrocina tudo. Eu vou chegar em lugares com esse entendimento. Eu sou um homem de negócios, não naturais, mas negócios espirituais, em que pessoas vezes com muito conhecimento não conseguem fazer aquilo que a unção faz em minutos. Então, amado, precisamos entender: Deus está elevando a tua vida para o topo. Fala assim: esse lugar é para mim. Amém. Pai, nós te rendemos graça e te louvamos. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Nós nunca mais seremos o mesmo. E eu te agradeço, Pai. Declaro que você terá dias extraordinários da revelação da palavra de Deus, provando da frutificação e da multiplicação, porque você está debaixo de um lugar de obediência. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.